Olá, professores! Nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre o caderno de Tecnologia e Inovação para o segundo bimestre, o volume 2, tá? Vamos ver o que a gente consegue observar do caderno, tirar de conclusão, até para que nos ajude no trabalho aí, no planejamento das aulas em relação às atividades presentes no caderno, tá bom? Antes, é interessante a gente retomar as diretrizes do currículo de tecnologia e lembrar, nas diretrizes do currículo de tecnologia, nós encontramos os 3 eixos de tecnologia: TDIC, letramento digital e pensamento computacional. Dentro desses 3 eixos, nós conseguimos observar, eles são divididos por objetos de conhecimento, tá? E dentro desses objetos de conhecimento, a gente consegue encontrar as habilidades por ano série. Para esse vídeo, para fazer essa primeira análise do caderno, a gente vai parar nos objetos de conhecimento. Então tem lá as diretrizes do currículo, os eixos de tecnologia, os objetos de conhecimento. E dos objetos de conhecimento, a gente faz a análise do caderno de tecnologia, tá? Em próximos vídeos, a gente vai para as habilidades por ano série e aí as relaciona com cada uma das atividades do caderno do aluno volume 2, ok? Então, de cara, observando o caderno, a gente consegue ver que há uma diferenciação do conteúdo desses cadernos em relação aos anos séries. Então, neste vídeo especificamente, a gente vai falar do ensino médio, tá? Das séries do ensino médio. Por quê? Diferente do primeiro bimestre, em que era um único caderno de acolhimento para todos os anos séries, agora ele se diferencia, tá? Eles tomam caminhos diferentes. Então, do sexto e do sétimo ano, você vai ver que eles são diferentes do oitavo e do nono, e que são diferentes do ensino médio. Então, focando nos cadernos do ensino médio, depois a gente fala do ensino fundamental também, a gente percebe que a primeira, segunda e terceira série, o caderno é o mesmo. Então, para o ensino médio, para esse segmento, o caderno se mantém o mesmo no segundo volume. E dentro do caderno, ele tem 10 atividades. Olhando o trabalho feito nas 10 atividades, a gente consegue então perceber que há uma divisão, vamos dizer assim, em blocos, tá? A Seduc não divide o caderno em blocos, mas olhando as atividades, a gente consegue ver que tais determinadas atividades, elas focam em determinados eixos de tecnologia. Então, é um trabalho mais específico e aí, então, a gente consegue ver essa divisão, tá? Fazendo uma observação minha, eu consigo perceber 3 blocos, da atividade 1 a 4, da atividade 5 e 6 e da atividade 7 a 10. E aí, se você assistir esse vídeo aqui depois de ter visto os cadernos, ou então você está assistindo o vídeo e vai ver os cadernos, vai verificar os cadernos, eu até peço que você depois retorne, ou então se já olhou os cadernos, comente aqui e coloque para mim as suas observações, que elas podem ter sido diferentes das minhas, e eu gostaria bastante de saber, tá? Mas eu vou dizer aqui para vocês o que eu concluí, e aí vocês me dizem se vocês concordam ou não. Vejam, da atividade 1 a 4, o foco me parece ser nos eixos de TDIC e letramento digital. Então, olhando as atividades, elas exploram muitos objetos de conhecimentos que são as especificidades e os impactos das TDIC, as questões éticas e legais. No letramento digital, o objeto de conhecimento também de mesmo nome, letramento digital, cultura e cidadania digital, mídias digitais e linguagens midiáticas. Os alunos vão refletir em relação à questão de comunidade. Então, comunidade real, presencial e a comunidade virtual. Quais são as grandes diferenças nessas duas comunidades? A maneira como você deve se comportar nessas duas comunidades. E então, no processo de criação do material em que eles irão colocar em uma comunidade virtual, eles irão refletir a questão da cidadania, do respeito, da ética, da responsabilidade em questão do conteúdo que ele vai colocar ali e o impacto que aquilo pode causar, seja positivo, seja negativo. E isso é trabalhado nas 4 primeiras atividades. Agora, olhando as atividades 5 e 6, a gente consegue ver uma diferenciação delas em relação às 4 primeiras. O foco é o pensamento computacional, o objeto de conhecimento também de mesmo nome, pensamento computacional, e a linguagem de programação. São somente 2 atividades, como eu disse, mas quando vocês observarem, a questão da fábrica, que é entendendo e depois confeccionando peças, de acordo com o pensamento computacional e a linguagem de programação. Então, embora sejam somente 2 atividades, ele é bastante desafiador, envolve a questão da lógica, do raciocínio lógico,
e geralmente isso engaja bastante os alunos. E nas 4 últimas atividades, que vai das 7 a 10, a gente percebe um foco no pensamento computacional. Os objetos de conhecimento que mais predominam é a cultura maker, o faça você mesmo e o pensamento científico. Então eles irão produzir algo, é o mão na massa, é o faça você mesmo. E no processo de criação deste objeto, existe a questão da investigação científica. Então, determinadas partes dele envolvem o estudo, inclusive, de outras disciplinas para que você entenda o funcionamento daquilo. E se deu certo no final, por que deu certo? E se deu errado, por que deu errado? Então, essa questão envolve bastante o pensamento científico, tá? Junto disso, depois do material pronto, a gente também consegue envolver aí o eixo de tecnologia, que são as habilidades em TDIC. Porque esse objeto, vocês vão perceber que ele depende de aplicativos específicos para que você o experimente, para que você o use. Então aí envolve uma curadoria de que aplicativos, de que plataformas funcionam neste objeto. Tá? É uma explicação breve sobre o meu ponto de vista em relação ao caderno. Então, pensando nesses pontos que eu levantei, é por isso que eu vejo 3 blocos de acordo com as atividades. Dividindo essas 10 atividades, eu consigo ver esses 3 blocos. E aí, novamente, se você teve uma impressão diferente, se você tem algo a mais a pontuar em relação a essas atividades, que você comente para que a gente crie uma comunidade aqui de conhecimento acerca desse componente curricular que tanto nos desafia, né? Professores e alunos. Posteriormente, a gente vai olhar para essas atividades e relacioná-las às habilidades da ano-série do currículo de tecnologia, tá bom? E aí a gente consegue até sugerir algumas atividades para que, pensando nas habilidades e vendo as atividades, a gente consegue visualizar e sugerir como trabalhar essas atividades com os alunos, tá? Para concluir, eu acredito que esse caderno seja bastante democrático, porque em todas as atividades você consegue trabalhar em diferentes níveis de maturidade com tecnologia, tá bom? Seja plugado ou desplugado. Então, independente da realidade, de alguma forma você vai conseguir trabalhar com esse caderno com os seus alunos. Então é isso, a gente fica por aqui. Não se esquece de compartilhar com seus colegas professores e deixe o seu like para ajudar a divulgar o vídeo. E até a nossa próxima conversa sobre o caderno de tecnologia e inovação.